escolha da espécie forrageira consiste no primeiro passo dentro da cadeia pecuária, tanto de corte como de leite. Erros nessa primeira etapa podem significar sérios prejuízos ao pecuarista, mesmo que todo o resto do processo seja conduzido corretamente. As folhas, sem dúvida, são muito importantes e muito interessantes do ponto de vista nutricional. Elas têm uma qualidade, de modo geral, uma qualidade maior do que as hastes, então o consumo do animal é maior e de um material de melhor valor nutritivo. Mas o que nós temos que observar não é exatamente se a folha é mais larga ou não. Nós temos que observar a quantidade de folhas. A gente pega essa braquiária, por exemplo, a folha dela é relativamente estreita, mas ela tem uma quantidade de folha muito grande. E enquanto se a gente pegar nessa época alguns materiais de pânico, eles têm a folha mais larga do que esse material, mas eles estão florescidos e estão com mais haste. Então a ideia é você trabalhar com materiais que tenham bastante folha e manejar esse material para que ele expresse essa característica, para que essa quantidade de folha realmente fique disponível para o animal. Agora, quando que tem que ser feito esse manejo para que isso não ocorra, para que você não chegue no momento que você necessita da forrageira e ela não está expressando todo o seu potencial? Você tem que trabalhar com o intervalo de corte e a altura de corte indicada para cada capim. Se a gente pegar de modo geral aí as forrageiras tropicais, o intervalo de corte vai ficar entre 25 e 35 dias mais ou menos, com pequenas variações a depender da espécie. E as alturas variam aí de 15 a 40 centímetros. Se você utilizar um pasto com 60, 70 dias, provavelmente ele já vai ter mais haste do que o desejável. Agora, a quantidade de espécies hoje disponível é bastante grande. Você poderia estar indicando algumas, o que ele pode estar procurando como opção? Nós temos realmente várias espécies. A mais plantada hoje é a Braquiária brisanta, cultivar marandu, é o braquiarão, como é mais conhecido. É um capim bastante interessante, de manejo relativamente fácil. E nós temos outras também, os pânicos, né, que são os parentes do colonião. A gente tem o capim Tanzânia, capim Mombaça, são capins também bastante interessantes, um pouco mais difíceis de serem manejados. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para a haste dele não crescer muito, mas também são capins bastante interessantes. E a gente tem que observar se existe na área algum fator limitante para a implantação de determinadas espécies. Por exemplo, a braquiarinha, que é a Braquiária decumbens, é um capim muito bom, mas ele é suscetível a cigarrinha. Então ele não pode ser plantado em área que tem cigarrinha. O capim Tanzânia, o capim Mombaça, o marandu, que são capins muito interessantes, eles não toleram encharcamento, então eles não podem ser plantados em áreas encharcadas. Então é preciso observar esses detalhes para escolher adequadamente o capim que será implantado. Agora, dentro do manejo, o que o produtor tem que fazer para garantir a perenização da pastagem, manter uma qualidade perene na pastagem? O ideal e talvez o ponto-chave seja que ele não faça superpastejo na sua planta. E o período crítico para isso é na entrada das águas. Durante o inverno, muitas vezes o produtor fica sem forragem e ele faz um pastejo muito baixo, mas como as condições do ambiente não são ideais para a rebrota da planta, ela fica praticamente dormente. Quando inicia as chuvas, essa planta rebrota muito rapidamente. E se você mantém o animal em cima, comendo aquela rebrota seguidamente, você acaba estressando a planta e é aí que se inicia a degradação do pasto. Então ele tem que ajustar o manejo e escolher a espécie adequada para o ambiente dele. Bom, doutor, aqui nessa área funciona o berçário das mudas, né, que vão servir de base para o programa de melhoramento de forrageiras da Embrapa. Explica para mim como é que funciona a seleção dessas espécies. O programa de seleção de novos capins é bastante complexo e bastante longo. Ele começa com a coleta de materiais na natureza. E o ideal é a gente conseguir coletar esses materiais no seu centro de origem, porque aí a gente consegue unir toda a variedade de materiais que tem. Aqui o que a gente tem é uma coleção de páspalo, que é o gênero nativo da América Latina mais promissor em termos de produção de forragem. E outros centros da Embrapa trabalham com outros materiais, como por exemplo
a Embrapa Gado de Corte trabalha com pânico e braquiária, e eles têm coleções de pânico e de braquiária. A Embrapa Cerrado, a Embrapa Gado de Leite, todos esses trabalham também com melhoramento de forrageiras. E, bom, tendo sido feita essa coleta de material na natureza, a gente começa a avaliar esse material para ver se ele é interessante do ponto de vista de produção de forragem ou não. A primeira fase de avaliação, a gente trabalha em canteiros pequenos, com um grande número de materiais, e faz avaliação só agronômica com corte. Então a gente corta o material e vê quanto produz de matéria seca, quanto que tem de folha, qual a digestibilidade do material, se tem alguma praga importante ou alguma doença importante que ataca aquele material. Os melhores materiais nessa fase passam para uma fase seguinte, que a gente chama de fase 2, em que a gente vai avaliar também características agronômicas de produção, persistência, etc., mas agora sob pastejo. Então o animal já entra na área. Eu preciso de áreas um pouco maiores e por isso eu trabalho com um número menor de materiais e só com os materiais mais promissores. Os melhores materiais nessa etapa passam para a etapa seguinte, que é a avaliação de desempenho animal. E essa avaliação aí eu preciso realmente de áreas grandes, porque o animal tem que estar na área o tempo todo, e eu vou verificar se o desempenho animal com aquele capim é interessante. O material que for selecionado e conseguir passar por todas essas etapas, ele pode ser lançado como um novo capim para os produtores. Agora vocês mantêm nessa área aqui quantas variedades diferentes de forrageira? A coleção de páspalos, se eu não me engano, hoje o banco inteiro tem 216 acessos. Parte desse material está conservado na forma de semente na câmara fria e uma parte está conservado nessa coleção aqui, que é uma coleção viva de capim. Na sua avaliação, qual a importância desse trabalho de base aqui para a formação de novas variedades, novas espécies resistentes a pragas e, consequentemente, mais nutritivas para os animais? Esse é um trabalho muito importante, ele, na verdade, é o início de tudo, é de onde nasce um novo capim. E ele é importante principalmente porque é aqui que a gente vai conseguir ver toda a variedade de materiais que tem na natureza e ver como que esse material pode ser melhor utilizado no programa de melhoramento.